Hey, rapidinho aqui. Vocês já conhecem o nosso irmão mais novo, o Plantão Cervejeiro. É o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato pocket para te manter sempre atualizado e atualizada sobre o que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira, um novo episódio no seu agregador de áudio favorito. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E a cerveja sem álcool não sai da boca do povo, seja porque estão bebendo ou falando dela. As notícias dão conta que ela cresceu mais de 400% no Brasil e segue em franca expansão. Halolói, tem Henrique Boaventura e eu ando bebendo mais cerveja sem álcool do que eu pensei que eu fosse beber na minha vida. E estamos aqui junto com o Edu Andrade, da Etap. Fala aí, Edu. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, que bom que o mercado está crescendo e que bom que você está tomando mais cerveja sem álcool do que você imaginava. Espero que isso aconteça com muita gente. E estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito grande para a gente falar um pouco do nosso projeto e de tudo que a gente pensou para as pessoas sobre cerveja sem álcool. E galera, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para seguir firme, produzindo conteúdo de qualidade como esse que você está escutando nesse presente momento nos seus fones de ouvido. Que tal se tornar nosso mecenas e fortalecer essa comunidade cervejeira? Sendo nosso apoiador, você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ganha acesso ao clube de vantagens com desconto especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E é claro, ainda rolam sorteios de brindes e vários mimos para quem está nessa jornada conosco. Então entra lá em apoia.se/surra de lúpulo e bora brindar juntos. O bolso tá apertado? Você pode ajudar e de graça. Que tal compartilhar esse episódio com alguém que também curte o universo cervejeiro? E não esquece de avaliar a gente na sua plataforma de áudio favorita. 5 estrelinhas do Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença gigante pro Surra de Lúpulo. E o melhor, não custa nada. Bora juntos levar o Surra de Lúpulo cada vez mais longe? Contamos com vocês. E já que a gente tocou no assunto de fortalecimento do universo cervejeiro, precisamos destacar a cervejaria Stannis, nossa parceira que acredita e investe no conteúdo do Surra de Lúpulo. Eles não são apenas responsáveis por criar rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também são visionários ao oferecer experiências completas, seja em seus próprios bares ou através do e-commerce que entrega cervejas para o Brasil inteiro. E aqui vai o convite, vamos juntos apoiar quem apoia o Surra de Lúpulo. Muito importante, use o cupom SDL12 no site stannis.com com 2 N's e aproveite 12% de desconto em qualquer produto. É a oportunidade perfeita para encher a geladeira com cervejas especiais e ainda fortalecer quem ajuda a manter este digníssimo podcast no ar. Exatamente, Brasil. Bom, mas sem mais delongas, né? As bebidas sem álcool estão em alta e a cerveja não ficou de fora desse movimento. No primeiro episódio dessa série, a gente fez um breve histórico da cerveja sem álcool aqui no Brasil, que começou com a Kronenbier em 1991 e evoluiu muito nos últimos anos. De um mercado tímido e com poucas opções, chegamos a uma explosão de rótulos e estilos acompanhando uma tendência global de mudança nos hábitos de consumo. Nos últimos anos, temos visto uma enxurrada de notícias sobre o crescimento das bebidas não alcoólicas e as pessoas apontam que a geração Z como talvez uma das grandes responsáveis por essa mudança, já que estão bebendo menos e buscando novas formas de socializar. Outros defendem que essa tendência está ligada ao aumento da preocupação com a saúde e com o bem-estar. O fato é que no Brasil, a cerveja sem álcool cresceu em impressionantes números bonitos, 400% nos últimos 6 anos.
E hoje já temos cervejarias dedicadas exclusivamente à produção de rótulos sem álcool. E essa revolução não para por aqui. Lá fora, celebridades, atletas, artistas estão lançando suas próprias marcas para conquistar esse novo público. Como o meu ídolo maior, Lewis Hamilton, ele criou a marca Almave, que é a primeira tequila sem álcool do mundo, que ele faz propaganda pra caramba, inclusive. Ele é vegano, então, ele tem todo um rolê relacionado a esse universo. E no episódio de hoje damos sequência à nossa série sobre cervejarias que produzem apenas cervejas sem álcool aqui no Brasil. Então vamos explorar um pouco mais sobre esse mercado que está evoluindo e quem sabe tentar responder uma pergunta que é ousadia e alegria, né? Será que a cerveja sem álcool pode converter um bebedor de Brahma ou qualquer outra cerveja com álcool aqui, no rolezinho aqui? Eu acho que essa pergunta ela já era válida pro Edu responder, até pra gente entender, porque eu fico... Já teve alguns debates no grupo do Surra, justamente do tipo, por que investir num nicho esportivo? Por que isso? Por que aquilo? De repente, se você apresenta uma cerveja sem álcool para um esportista amador, um atleta amador, ele em casa beberia uma Brahma, uma Antártica, ou não beberia nada, e de repente descobre uma Dry Stout da etapa e fala... existem mais aromas e sabores do que eu imagino. Será que pode acontecer isso, Brasil? O que você acha, Edu? Assim, só pra ilustrar. Eu acho que pode. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas estão começando a olhar pro universo. Elas estão começando a entender que beber cerveja é sobre sabor e não necessariamente sobre álcool, né? Existe um mito muito grande de que se você tá bebendo cerveja sem álcool, você tá dançando com a sua irmã, né? Tipo, aquelas coisas que as pessoas falam, é que nem dançar com a irmã, beber cerveja sem álcool. Mas a grande parcela das pessoas percebem que a cerveja, ela é pra comemorar. Pra comemorar qualquer coisa, né? E você não precisa de álcool necessariamente para poder comemorar. Eu acho que tem uma questão, você trouxe a questão da Kronenbier, que é uma questão do sabor da cerveja sem álcool, que lá atrás, e algumas outras marcas mais massivas ainda produzem uma cerveja sem álcool que afasta as pessoas do universo de sem álcool, porque dá uma sensação de que aquilo não é uma cerveja, né? Quando você entrega um produto que a pessoa experimenta e ela fala, tá, ela não deve nada para uma cerveja com álcool, tipo, em termos de corpo, de aroma, de sabor, por que não beber isso? Você só vai beber com álcool se você quiser ficar louco. Se você quiser tomar uma cerveja, pela cerveja em si, por aquilo que ela entrega, você vai tomar uma cerveja sem álcool na hora do almoço na segunda-feira e tá tudo bem, entendeu? É sobre trazer mais tempo para as pessoas comemorarem, sobre trazer mais momentos para as pessoas comemorarem. Eu acho que a cerveja sem álcool, ela permite, na verdade, que a pessoa tenha mais momentos na semana dela de conexão com uma celebração. Porque quando você abre uma cerveja, na maioria das vezes, e quando eu falo celebrar, não tô falando de Réveillon, final de ano e tudo mais, é de sentar e falar, puta, que legal, tô aqui, tô relaxado, tô descansando, meu dia foi assim ou foi assado. Geralmente as pessoas fazem isso quinta, sexta, sábado e domingo, a grande maioria da população, de noite. Quando você abre pro sabor, você abre para isso caber em várias agendas do seu dia, em vários momentos do seu dia, entendeu? Então eu acho que dá, mas acho que tem uma quebra de paradigma para ser feita ainda do mercado. Sim. Bom, eu acho que isso me bateu na cabeça quando eu tava pensando nessa pauta do tipo, já pensou que plot twist louco? Você tá aí com cerveja sem álcool, cada vez melhorando mais, sensorial melhor, não sei o quê, e você começa a atrair pessoas, atletas e atletas amadores que nunca beberam ou que beberam só cervejas mainstream, falando, existem outros sabores, e aí quer provar uma sem álcool, ou uma com álcool em algum momento pra, se tem a sem álcool e assim, como é que é com álcool, enfim. Pra comparar. É uma via de mão dupla. É uma minhoca, é uma hermafrodita. É tipo uma salsicha, tem dois fins. É isso, né? É isso. Eu acho que isso a gente tem visto nos eventos que a gente faz e nos eventos que a gente se planejou, que a gente fez o ano passado e o que a gente fez no começo desse ano. É muito legal mostrar para as pessoas o universo de estilos que uma cerveja pode trazer. É muito bacana. E mostrar para as pessoas do universo esportivo que a cerveja pode ser extremamente gostosa sem ter o álcool, por mais que em momentos, e muitos atletas falaram que não é que elas vão virar abstêmios e vão parar de beber,
mas que eles querem trazer outros sabores e que eles querem viver outros sabores. Então, quando nós pensamos na ETAP, a gente tinha algumas missões. E uma delas é mostrar que existe diversos estilos de cerveja que complementam a vida da pessoa em termos de sabor, de você poder tomar uma cerveja escura, mas no inverno, de você poder tomar uma cerveja, uma Catarina Sour no verão, ou com peixe, e você começar a mesclar as coisas e trazer inovação o tempo inteiro para as pessoas. Eu acho que essa é a nossa grande meta, tipo, inovação de sabor. Legal, legal. Aí ele já tá aqui no nosso começo da pauta. Eu fiz uma provocação com a Brahma e ele foi, Brasil. Ele foi, gosto de gente assim, ó. Tá ali, ó. No pau é pau. A gente já falou um pouco aqui de atleta, de esportista, de atleta amador e tal. Então, quem é o público que mais se identifica com as suas cervejas hoje? Ou quem é o público que você gostaria de alcançar, né? O teu alvo, a mira. A gente, quando nós pensamos na ETAP, e é um grupo de pessoas maravilhosas que desenvolveu não só produto, mas a marca, design e tudo mais. Eu vou começar a história um pouco antes. Uhum. Eu sou um esportista amador. Eu sou um chevette velho tentando correr Fórmula 1. Eu quebro bastante, mas eu sigo firme nessa tentativa. Meus fisioterapeutas sabem muito bem disso, é verdade, cara. Tipo, eu quebro bastante. Comparação com o Chevette com Fórmula 1. É verdade, cara. Essa é a minha meta. E quando eu entrei no esporte, mais velho. Minha filha já tinha nascido, ela vai fazer 15 anos. Então, ela tinha uns 13 anos, eu tinha uns 32 anos. De lá pra cá, eu fiz diversos tipos de esporte de endurance. Então, corrida de aventura, corrida de montanha, ultramaratona de montanha, corrida de rua. E nisso, eu comecei, ao longo do tempo, a mudar hábitos na minha vida. Porque, como eu sou um chevette velho, eu preciso manter, um condicionamento melhor para poder terminar bem minhas provas. Nunca foi uma questão de terminar em primeiro lugar. Nunca foi de ser o primeiro. Não é sobre alta performance. É sobre uma auto-performance. Uma lógica um pouco diferente. E nisso eu fui mudando hábitos de alimentação e tudo mais, e fui mudando um hábito de consumo de bebida. Eu sempre adorei encontros, churrascos, jantares, encontros entre amigos em casa, e sempre fui uma pessoa que antes bebia bastante, né? Cerveja, destilados e tudo mais. Só que não dá pra você, beber pra caramba e no dia seguinte tentar fazer um treino longo para uma prova que você está se organizando, e eu comecei a entrar numa rotina de provas muito alta. Passou o tempo rápido, 13, 14 anos depois, no ano passado e retrasado, eu praticamente tirei o álcool da minha rotina, salvo raros momentos, e eu senti a falta de uma marca que me trouxesse sabor, que me trouxesse variedade de sabor. E mais do que isso, que as pessoas não falassem, cara, porra, você tá sem beber, porque é muito louco essa relação da não bebida, né? Se você para de fumar, as pessoas te dão parabéns. Se você para de beber, as pessoas falam, cara, tá acontecendo alguma coisa na sua vida. E nisso, eu encontrei pessoas que eu falei, a gente precisa criar uma marca de cerveja sem álcool, voltada e conectada com o esportista, né? Então, a V, a Lila, o Rô, o time de produção da cerveja, o Giga, a França, todo mundo entrou nesse projeto com esse viés de mostrar para o esportista que você pode celebrar todas as etapas da sua vida, todas as etapas dos seus treinos, toda a sua jornada de treino, toda a sua jornada de vida com uma cerveja que te representa. Então essa foi esse é o público inicial dessa conversa. Acho que o público secundário disso, indo um pouco mais além, é falar com pessoas que tenham uma conexão com um estilo de vida mais saudável. Vai ser difícil uma pessoa que não tem nenhuma conexão com o estilo de vida mais saudável tomar uma cerveja sem álcool, só quando ela quer ser motorista da rodada. E a gente não é sobre ser um substituto para motorista da rodada, né? Não é, hoje você não pode ter uma marca grande, verde, tem lata verde, que ela sempre falava isso, né? Não vou brindar com você com um copo d'água na mão. Tem um comercial dela que fazia isso. Você estava com um copo d'água, ninguém queria brindar com você. Então colocavam uma garrafa verde na mão dela, só que sem álcool. Não é sobre isso.
É sobre a pessoa sentir orgulho da escolha que ela faz. A Lud tá treinando, né? Me corrija se eu estiver errado. Tô sim. Tá pra fazer sua meia maratona, certo? Uhum. A primeira. Uhum. Vai ter momentos que você, e ainda mais que você é desse mercado, você vai falar, cara, vou fazer um longo, 17 quilômetros. Você vai falar, cara, não vou beber um dia antes. Porque eu vou ficar, porque o álcool vai te atrapalhar. É sem sombra de dúvida, é científico. Você pode agora. Você não precisa abrir mão de sabor, de refrescância, de corpo, de aroma, por isso. Então, acho que o nosso público-alvo não necessariamente é uma pessoa que vai fazer o Ironman gigante, que já tá numa puta performance, nada disso. É a pessoa que decidiu colocar o esporte na vida dela de alguma maneira. E que entende que ela precisa de hábitos diferentes para poder fazer o equilíbrio entre esporte e a sua rotina de entretenimento. Sacou? Entendi. Eu tenho um ponto que é interessante, que é, eu não sou um consumidor ávido de cerveja sem álcool. Eu me tornei uma pessoa que consome um pouquinho mais de cerveja sem álcool, porque em algum momento da minha vida eu achei que eu estava exagerando um pouco na quantidade de álcool que eu bebo. E aí casou também com o fato de que, juntamente com diminuir a quantidade de álcool que eu fazia, hoje em dia eu não bebo todo. Eu tava bebendo em algum momento da minha vida, por N motivos, trabalho e tudo, e principalmente porque a gente aqui trabalha com cerveja, eu tava bebendo todo dia. E eu disse, não, agora eu vou beber somente em dias específicos. Hoje em dia eu só bebo 2 dias por semana. E o interessante disso é que casou também com uma mudança de estilo de vida, de fazer mais academia, eu corri, agora eu parei, porque basicamente tu disse que tu é um chevette, eu devo ser sei lá, o equivalente muito pior disso, porque eu tô com meus quartos todo dolorido de correr, e agora... De repente você é um Fiat 147. Anos de idade, no caso. Mas enfim, eu acho interessante isso porque eu sentia às vezes eu sentia falta de tipo, eu vou fazer alguma coisa durante a semana e eu não queria quebrar esse meu compromisso que eu fiz comigo mesmo de não beber cerveja com álcool. Então, tipo, as cervejas sem álcool, elas se encaixaram nesse momento que é, tipo, beleza, eu só quero beber uma coisa diferente. Eu não quero tomar refrigerante, eu não quero tomar suco, porque eu não gosto de tomar suco, eu não gosto de tomar refrigerante, assim. Porra, mas eu gosto muito de tomar cerveja, mas eu não quero o efeito do álcool pra mim. Tipo, não... E o segundo ponto importante é que eu não gosto de ficar ébrio, eu não gosto de ficar bêbado, eu não gosto de ficar tonto. Eu gosto de beber e simplesmente pra apreciar o sabor da cerveja. Então, a cerveja sem álcool, ela se encaixou nesse momento pra mim, que é ter acesso a alguma coisa que tenha sabor, que eu possa apreciar e não necessariamente ser um propósito de se entorpecer, sabe? E eu não sou nenhum esportista, gente. Eu só sou um pangaré velho mesmo, um Fiat 147 anos. Isso é muito legal, Henrique, porque não é sobre ser um esportista... Cara, tem uma coisa, né? Ser um esportista, a palavra esportista, ela sempre direciona a gente a uma pessoa que, cara, tá num pico de performance muito alto, né? Mas às vezes, para uma pessoa que já está habituada a fazer meias maratonas, fazer mais uma meia maratona é mais fácil do que para uma pessoa que vai fazer a sua primeira prova de 5 km. Estou dando um exemplo, né, das distâncias tradicionais de provas. A pessoa que se dispôs a falar, cara, eu vou correr uma prova de 5 km. Na primeira vez da vida dela, aquela prova é mais importante para aquela pessoa que está fazendo pela 20ª, 30ª vez uma meia maratona. Porque ela muda muito a vida da pessoa para ela dar esses primeiros passos. Muito, cara. Não sei qual é a jornada da Lud de treino, mas quando eu comecei a correr, cara, era muito difícil. Por quê? Porque primeiro que você tem que colocar num calendário a sua rotina de treino que antes não existia. É uma escolha. É uma escolha. E depois você vai vendo que o seu corpo, até ele se habituar com esse universo... Eu falo corrida, mas serve corrida, bike, natação. Tipo, qualquer esporte onde você fala, vou treinar para isso. Vou tentar dar o primeiro passo disso, né? Eu falo dos 5 km porque a primeira prova que todo mundo faz é de 5 km. Daí vai pros 10, 15, 21, 42 e... Ah, não vou. Não vou mesmo. A minha irmã falou isso pra mim, tá? Minha irmã falou, eu não vou fazer isso. Ela já fez uma de 5, ela já fez uma de 10, e eu acho que ela vai pra uma de 15. Edu, eu não vou fazer isso, vai por mim. Não vou, eu não tenho essa expectativa, nem porte físico pra isso. E é muito legal, cara, você acompanhar o começo da jornada das pessoas. Tem uma coisa que a gente fala, que o esporte, de uma certa forma, seja ele o esporte que a pessoa escolheu, ele nunca é
sobre uma linha de chegada. Nunca é sobre uma linha de chegada. Ele é sempre sobre a sua próxima largada. Ele é sem fim. Quando você entra numa relação com o esporte, ela é uma relação sem fim. Tipo, a Lud tá treinando para essa prova, pode ter certeza. 50 segundos depois que ela passar na linha de chegada, talvez ela fale, nunca mais vai fazer isso. Mas vai passar um dia, ela vai falar, puta, vi uma outra prova, fiquei interessado. E por aí vai, porque ela não acaba essa relação. E a gente entende que toda essa jornada das pessoas tem que ser celebrada. Então, quando você fala, puta, cara, eu realmente parei de beber porque eu tava bebendo demais. E teve, vocês sabem melhor do que ninguém, tem um plot twist aí na relação pandêmica e pós-pandêmica do consumo do álcool. Todo mundo que bebeu muito mais na pandemia, né? A gente nem gosta de lembrar daqueles momentos terríveis da pandemia, mas todo mundo bebeu muito mais. Foi quando as cervejarias, tipo as indústrias de álcool, estouraram de vender. Quando a pandemia acabou, as pessoas se deram conta de que, cara, elas estavam bebendo demais. Mas tu acha que as pessoas conscientemente fizeram isso? Tu acha que elas realmente fizeram essa análise de tipo... Não foi um processo consciente, não. Acho que conscientemente não, mas a partir do momento que você vê os movimentos acontecendo nos caminhos opostos, por exemplo, o número de pessoas que começam a correr e a ter uma vida esportiva de 2022 para 2025, cresce ano a ano mais de 35%. O número de pessoas no universo esportivo, entrando no universo esportivo. E você vê uma via oposta de pessoas reduzindo o consumo de álcool, não na mesma proporção, mas você vê. E você trouxe no começo uma coisa muito legal, que tem uma questão geracional, de uma nova geração consumindo menos álcool, mas eu acho que as pessoas estão sim preocupadas com longevidade. Pode ser, realmente. De viver melhor, saca? Acho que não necessariamente longevidade de viver mais tempo, mas o tempo que estiver vivendo aqui é viver ele com qualidade. Viver melhor. Com leveza e alegria no coração, nós queremos anunciar que o Festival ISO agora é o novo mecenas empresarial do Surra de Lúpulo. Se você curte cervejas extremas, rótulos raros e experiências únicas, esse é o festival para você. No dia 31 de maio de 2025, Belo Horizonte será palco da 4ª edição do Festival ISO, reunindo as melhores cervejarias artesanais do país em um evento de degustação livre e muita cultura cervejeira. Então, já marca na agenda e fica ligado porque tem muita novidade boa por aí. Ainda dá tempo, acessa o link que está no nosso blog e garanta o seu ingresso. Festival ISO e Surra de Lúpulo, juntos pelo melhor da cerveja artesanal. Ô, Edu, deixa eu aproveitar uma parada aqui que quando tu falou, né, de cerveja sem álcool, esporte, né, a primeira menção que eu vi sempre de cerveja sem álcool vinculada com esporte, hoje em dia tem na Fórmula 1, por exemplo, que tu já falou, mas eu via muito no futebol, na Bundesliga, que tinha lá a comemoração com uma Erdinger sem álcool. E pra mim, a Erdinger, ela não é exatamente uma cerveja maravilhosa sem álcool. Pelo menos as que eu bebi, elas passam por um processo que não me agrada muito, que é um processo de fermentação interrompida de uma cerveja normal, né? Mas a gente falou, né, no episódio 251 um pouco sobre esses tipos de extração de álcool da cerveja que resulta nessa cerveja sem álcool ou com álcool reduzido, né? Então, a gente tem evaporação de álcool, filtragem, fermentação interrompida, fermentação com outros micro-organismos. Como é que vocês, na etapa, qual o processo que vocês chegaram que teve um melhor resultado? Isso vocês podem comentar? Essa questão tecnológica, assim? Ou... Eu acho que não tem problema nenhum. Até porque a tecnologia tá aí para todo mundo, né? Eu acho que tudo dado aberto de uma certa forma. A gente trabalha com uma levedura que ela se enfraquece no processo de produção do álcool e ela pseudo-adormece até chegar no nosso limite de produção de álcool, que é até 0,5, entendeu? Uhum. Então a gente não interrompe, mas ela enfraquece. Ela é uma levedura que a gente trouxe de fora e que ela faz um processo de todo o processo de transformação, mas ela não chega a produzir a quantidade de álcool para passar o 0,5. Esse é o nosso maior desafio. Não consome maltose, no caso. Ela não consegue consumir os açúcares mais comuns, né? Isso. A gente tem só uma questão de equilíbrio do nosso corpo, que eu acho que é o maior desafio que a gente acaba tendo, que é como que a gente traz um cuidado de
trazer corpo, porque eu não posso colocar muito malte, porque senão ela não aguenta e ela aí acaba produzindo álcool mais do que deveria. Então, como que eu trago o equilíbrio entre o corpo e o sabor com essa levedura? Esse foi o nosso maior desafio de trabalho para chegar nas receitas que a gente tem até hoje, né? E são receitas que estão sempre em constante evolução, né? A nossa primeira receita para essa de hoje já é uma receita de muito feedback que a gente colheu das pessoas. A sensação que a gente quer, de fato, das pessoas é que elas não percebam no final que aquilo é uma cerveja sem álcool. Esse é um cuidado que a gente tem. Eu sei que esse podcast, eu tô falando com 2 deuses do universo da cerveja, então, né, tipo, ensinar papa a rezar missa, mas o nosso público, tem públicos que são especialistas, mas tem pessoas que tomam cerveja no seu cotidiano, cervejas normais. Então, a nossa intenção é que quando ela deguste uma etapa, e a gente faz muita degustação, é que ela se questione, e a gente escuta muito isso, graças a Deus. Tipo, cara, não tem álcool nessa cerveja? Você tem certeza? Essa é a pergunta que eu mais respondo em todas as degustações que a gente faz. E isso vai de um trabalho muito grande de equilíbrio desse corpo e sabor. Eu sempre digo que eu acho que o endgame, o jogo final, não é a pessoa se questionar se tem álcool ou não. É a pessoa parar de se questionar isso. É tipo, realmente é a pessoa chegar no momento que, tipo assim, eu não quero saber. Eu estou tomando uma cerveja sem álcool sem distinção. É isso, saca? Mas é um processo longo ainda. Eu acho que tem aí um desafio que é quebrar, da mesma forma que eu já ouvi de pessoas, puta, é sem álcool mesmo? Ela é incrível. Eu já ouvi de pessoas, tipo, se é sem álcool não é cerveja, né? Tem de tudo. A gente tem uma sociedade de consumo de álcool super pesada, que nasce do álcool. As grandes indústrias, obviamente, elas têm um papel fundamental para ajudar a educar as pessoas de que elas podem beber uma cerveja sem álcool, mas vai perguntar para as grandes marcas se elas querem parar de produzir cerveja com álcool. Claro que não, né? Eu acho que as grandes marcas, se as pessoas quiserem beber água, o resto de água que tem nos vasos de flor, as grandes empresas vão produzir, porque elas querem vender. No final das contas é isso, sabe? Mas deixa eu voltar ao processo de vocês, ainda que eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa que é chata, inclusive. Volte. Corpo realmente é uma questão importante, cerveja sem álcool, justamente porque a gente estava conversando aqui, né? As leveduras, elas fazem o trabalho delas. Elas comem açúcares, e açúcares são responsáveis também pelo corpo, e o álcool também é responsável pelo corpo. Então é um jogo duplo que a gente tem aqui, que na cerveja sem álcool a gente tem essas variáveis. Mas uma coisa também é espuma, e é uma coisa comum em cerveja sem álcool a não existência de espuma por causa da baixa quantidade de proteínas que elas têm, né? A gente tem um trabalho gigante, não só espuma, tá? Mas de espuma e carbonatação das nossas cervejas. Dela ter aquela sensação, e isso foi muito legal no nosso desenvolvimento, porque a gente colheu muito feedback das pessoas pra gente chegar aonde nós chegamos, assim. Porque no começo, por mais que o nosso chopp ficava bastante cremoso, né? Os nossos chopps de degustação, a gente sentia que o nosso produto, ele se desfazia muito rápido, sabe? Uhum. No começo, antes da gente envasar. Tipo, você colocava no copo, tipo, acabava aquilo. Então, esse trabalho, ele foi um equilíbrio que eu acho que nós chegamos... que nós chegamos num caminho muito bom agora de trazer aquela sensação sensorial de que você tem espuma. Nunca vai ser a mesma quantidade de espuma de uma cerveja com álcool, né? Isso a gente sabe. Mas a gente conseguiu trazer um equilíbrio de espuma com carbonatação final muito legal para as pessoas. E a gente demorou um pouquinho para chegar nesse universo ideal de carbonatação. E é muito bom, a gente leva feedback muito a sério, né? Bons feedbacks nos ajudam a construir uma marca e um produto bem diferenciado. Então a gente conseguiu trazer esse equilíbrio. Mas no começo, antes da gente envasar as latas, a gente tinha uma questão de carbonatação e de corpo de espuma que ela não chegava lá, entendeu? Uhum. De equilíbrio entre o açúcar e tudo mais. Eu vou fazer só uma intromissão aqui nesse papo técnico do Henrique para, como você falou que feedback é importante, e apesar do seu público imediato, alvo, não ser o especialista em cerveja, e sim a pessoa que está interessada. Existe nos planos da ETAP, por exemplo, se inscrever em concursos cervejeiros formais? Existem muitos concursos no Brasil que vão avaliar e que a cerveja sem álcool agora é uma realidade, que tem
recebido medalhas. Aí, Henrique, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que existem alguns concursos que estão fazendo avaliações de cerveja sem álcool, sim, né? Sim. Temos sim. Você acha que isso seria uma validação importante para a etapa? Tô recebendo feedback de pessoas que entendem, trouxe levedura de fora, meu público-alvo é o atleta amador e etc, que corre por conta de uma banana e uma medalha, mas se tem uma medalha na latinha falando que a cerveja é boa, pode ser bom também. Tem algum interesse de vocês, enquanto companhia, decisão empresarial, fazer isso? Sim, a gente tem inscrito a etapa em alguns concursos, a gente vai inscrever agora para os primeiros concursos, onde a gente entendeu que as nossas fórmulas estão aptas para entrarem nessas competições. Um ponto em relação às competições, que eu acho que é um desafio que a gente tem, é que na avaliação de cerveja sem álcool, existe uma categoria cerveja sem álcool. Uhum. Não existe uma categoria IPA sem álcool. Sim. Catarina Sour sem álcool. Tipo Dry Stout sem álcool. Eu ia comentar que é bebida de malte sem álcool. É essa categoria que existe em concurso. Que é um pouco, na minha opinião, tá? É um pouco injusto, porque a gente tá comparando IPA com Catarina Sour. A gente tá comparando Dry Stout com Golden. Mas a gente vai estar lá. Mas eu acho que isso é muito porque o mercado não tem tantos estilos e tantas marcas com tantos estilos assim. Sim. Eu acho que é uma questão de evolução, eu acho. É uma evolução. Mas a gente vai se inscrever agora, acho que em 2 novos concursos, até porque o feedback do concurso, quando ele vem, ele é muito bom para nós. Porque ele vem um feedback detalhado, por escrito, aonde tem que evoluir, aonde vem não é só uma medalha. Sim. Se a gente não ganha, vem uma avaliação. E essa avaliação pra gente é fundamental. Não, é importante pontuar também que acho que vocês trouxeram com bastante assertividade, que é concursos e estilos, eles são baseados no mercado, né? Principalmente estilos comerciais. Então, é um reflexo de mercado. Se a cerveja sem álcool cresce e, naturalmente, tem mais exemplares de estilos sem álcool no mercado, naturalmente, os concursos começam a segmentar em outras categorias. Mas isso é um processo natural e orgânico, eu diria, né? Sim. Uhum. Mas, aproveitando e falando de estilo, vocês têm hoje, no portfólio da etapa, tem Golden Ale, Dry Stout, Session IPA e uma Catarina com frutas vermelhas, é isso? Isso. Elas têm disponíveis em lata. E eu entendi também que vocês fazem chopp também? Não, o chopp a gente faz nas degustações. Ah, entendi. Por uma questão operacional, a gente opta por servir o chopp para as pessoas degustarem, para elas poderem comprar. Até porque os eventos que a gente tá e tudo que a gente se programou para 2025, a gente tem evento que tem muita gente, né? Tipo, a gente é a cerveja oficial da SP City da maratona. São 20 mil atletas que vão degustar a cerveja no final da prova. Então, o chopp ele deixa isso operacionalmente mais viável. A gente tem um calendário de eventos grande ao longo de 2025, né? E há algumas provas importantes que a gente conseguiu se tornar a cerveja oficial dessas provas, né? E gerar essa conexão próxima com as pessoas. Mas eu queria voltar para uma coisa que a Lud falou, que sim, por mais que a gente tenha um público inicial, alvo, que são os esportistas, as pessoas que endossam o universo da cerveja são fundamentais para nós, né? Porque uma coisa que a gente sempre colocou como premissa, a gente tem 2 premissas para o nosso negócio, né? A primeira delas é que a gente não vai produzir nada com álcool. Essa é a nossa premissa. E é o que a gente já escutou de pessoas falando, cara, mas faz uma com álcool, vai vender muito mais. A gente falou, a gente sabe. Né? Tipo, mas o que a gente quer é provocar uma mudança do mercado. E a segunda é um cuidado irrestrito com o sabor para as pessoas. E feedback de sabor dos especialistas, ele é fundamental para a gente poder ter um bom produto, entendeu? Total. Eu tenho aqui, para a gente começar a chegar na parte de mercado mesmo do assunto, né? E isso deixa a minha boca salivando. O Henrique falando de técnica e a minha falando de mercado. Isso é um casamento perfeito. A cerveja sem álcool, ela tem crescido bastante. A gente já falou sobre isso, 400% aqui, tal. Nos Estados Unidos, é inegável, é impossível. Quem não estudou Athletic Brewing tá fazendo errado, sobretudo abrindo uma marca sem álcool. E os caras saíram de, sei lá, cervejaria para 100ª cervejaria. Hoje eles estão talvez entre as 10 primeiras e maiores cervejarias dos Estados Unidos, falando das crafts, né? Da parte
Os caras são bizarros. Então, assim, na sua opinião, esse aumento se deve mais a uma mudança cultural ou um avanço na qualidade? Eu aqui, enquanto um consumidora que gosto de cerveja com álcool e me surpreendi muito positivamente quando bebi a Heineken Zero pela primeira vez, mas eu tinha um efeito de comparação. Eu comparava a Heineken com álcool com a sem álcool. Você fala, interessante, me remete àquilo. As cervejas sem álcool artesanais, teoricamente, não tinham um... referencial. Uma comparação. Um estilo irmão do tipo, essa aqui é com álcool, essa aqui é sem álcool, pra você comparar. E as que eu bebia, inicialmente, foram ruins. Elas realmente vieram melhorando. Então, eu acho, na minha opinião, que o aumento, mais do que comportamental, tem a ver com uma melhora. Eu tenho visto as pessoas mais curiosas em provar porque têm ouvido feedbacks melhores de como as coisas estão sendo produzidas. E isso, pra mim, ficou descarado na hora que parou de se produzir só cervejas muito simples, quando a gente começou a ver produção de outros estilos que você podia corrigir os efeitos da pasteurização, né, com mais sabor, com mais aroma e com essas preocupações que você está trazendo. Para você que está fora do mercado cervejeiro craft, entrando agora falando só de sem álcool, com essa premissa de produzir só sem álcool, você acha que é a mudança cultural ou é a qualidade nas cervejas? Eu acho que são os dois. Uma coisa não anda sem a outra. Tá? Eu acho que se as pessoas não estivessem dispostas culturalmente a experimentar uma coisa nova, não ia adiantar a gente ter um produto tipo foda, porque elas iam ser avessas. E o caminho contrário também, não adianta a gente ter um público morrendo de vontade e o produto ser uma merda, sendo bem honesto. Eu acho que uma coisa tem levado a outra e o movimento tem aumentado. Eu acho que as pessoas estavam dispostas e mais interessadas. E isso, as marcas massivas ajudam o mercado, porque elas mostram que existe uma opção. A Heineken tem, graças a Deus, um caminhão de dinheiro para ensinar as pessoas que dá para beber Heineken Zero. Aí as pessoas bebem Heineken Zero, e aí do lado da Heineken Zero tem uma etapa, e ela fala, cara, se eu posso beber Heineken Zero, por que eu não posso beber uma cerveja melhor, sem álcool? E aí ela vai para outras opções e outras marcas que têm um produto, não digo nem melhor, mas diferente para aquilo que ela quer. Seria a primeira vez que uma cervejaria, uma grande jogadora do mercado aí, faz um bom trabalho pela cerveja artesanal? Eu acho que ela faz um bom trabalho para o público sem álcool. Eu acho que ela faz um bom trabalho de educação, porque as cervejarias do nosso porte, por mais que a gente invista em evento, por mais que a gente seja a cerveja oficial do Ironman no Brasil, né, por mais que a gente faça tudo isso, cara, quem tem 1 trilhão de dinheiro para gastar, para ficar batendo na tecla da cerveja zero, são as grandes. E aí você entra no... o público está apto porque ele aprendeu que aquilo é um caminho. Que foi o que a Lud falou. Quando eu experimentei a outra verde lá, tipo, sem álcool, eu fiz essa comparação, eu vi que o produto pode melhorar. Mas eu acho que sem um produto bom, o mercado também não evolui, entendeu? Sim. Total. Não adianta uma carga enorme de propaganda de alguma coisa ruim. Não vai virar. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também. Por isso que eu falo que as nossas duas grandes premissas é sabor e não produzir álcool, né? Sabor, eu digo, esse sensorial completo. É porque também não adianta virar, tipo, o universo massivo de chocolate que depois as pessoas tiraram cacau e virou tudo gordura hidrogenada, sabe? Tipo, como que a gente dá para as pessoas o que elas podem ter de melhor de consumo? E a Athletic é, sem dúvida, uma inspiração para isso. Legal. Aí, você já me dá o gancho. Você já levanta a bola pra eu cortar nessa... Você já dá a pedalada pra eu sair correndo nesse Iron Man, Iron Woman, Iron etc. Iron Something. Iron Mina, no Brasil. Eu tenho umas amigas que fazem e eu chamo elas de Iron Mina. Aí, ó, pronto. Pra construir a TAP, então, realmente é difícil não ter estudado a Athletic, né, e o fenômeno que ela foi, né. E aí, assim, a decisão veio meio que olhando, porque o mercado sem álcool tá aquecido no mundo? Tá. Mas é o americano que tá, assim, galopando na frente. Eu lembro de ter lido uma notícia há alguns anos, talvez uns 5 anos, que a Brewdog tinha aberto um bar em Londres, 100% sem álcool. A Brewdog. E olha que eu não sou fã deles mais. E já fechou. Então, assim, eu vejo esse movimento muito americano. Eu não vejo isso outros países seguindo essa tendência. Então, assim, vocês estudaram Athletic ou foi você acha que tem uma coisa de tendência global, assim, só para entender? Tá. Eu acho que tem um pouco tem uma questão de desenvolvimento de posicionamento de marca. Tá.
E tem uma questão da história do produto em si. Em relação à cerveja sem álcool, e aí não colocando só a cerveja, existe uma tendência de consumo do sem álcool, de bebidas adultas sem álcool, no mundo inteiro. Eu esqueci o nome da cervejaria japonesa, que não é a Kirin, que é outra, que falou que até 2040 metade da produção de cerveja dela global vai ser sem álcool. Asahi. Acho que foi. Então, se metade da produção de cerveja dela global vai ser sem álcool, não é uma questão só americana. Os Estados Unidos, de uma certa forma, muitas vezes, dita uma tendência de consumo absurda, né? Tipo, grandes indústrias que a gente tem aqui, grandes empresas, 99, Nubank, são marcas que se inspiraram em modelos de negócio que aconteceram, tipo, 5, 6 anos anteriores nos Estados Unidos. A gente acaba sendo seguidor de alguns modelos de negócio que posteriormente são implementados aqui. Mas eu acho que as duas tendências, que é uma tendência de saúde, né? Quando eu falo de saúde, é de saudável, não de doença. Uma tendência de busca do emagrecimento, quando você olha indo para um lugar bem mais distante do que o nosso universo cervejeiro, que é o universo Ozempic da vida, que mostra uma queda de consumo de sem álcool por causa do consumo do Ozempic. São micro e macro tendências que unidas mostram que eu não acho que é uma coisa só nos Estados Unidos. Eu não acho, não. Não é uma coisa só nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é acelerado em tudo, né, em termos de consumo. Então, em termos de mercado, a gente olhou para o mercado americano, sem dúvida, né, porque para o mundo da cerveja ele é uma grande referência. Mas a gente olhou para um mercado europeu que vem evoluindo, e ainda mais quando eu insiro isso para um universo do esporte. No final da maratona da Alemanha, a cerveja que está lá agora é sem álcool. Então você vê que isso se caminha, não agora, tipo, esse ano, há alguns anos. Então é um movimento que ele vem crescendo, sim. Quando você vê grandes celebridades criando as suas marcas de cerveja sem álcool, lá fora, o Homem-Aranha criou a marca dele, a Beero, que tem uma embalagem linda, por sinal. Tipo, eu chamo ele de Homem-Aranha. Eu tenho crianças, né? Então, eu também chamo ele de Homem-Aranha. Eu acho que essa história é uma história importante nesse sentido. Quando a gente olhou para Athletic, a gente olhou para o modelo de negócio. Porque quando eles começaram lá em 2017, qual caminho eles percorreram? Eles percorreram um caminho de um público que é mais adepto a um bem-estar mais saudável, que são os esportistas. Então eles estiveram presentes em inúmeras corridas, eles se tornaram com o tempo patrocinador das principais provas e das principais corridas, e eles criaram uma comunidade. A gente parte para uma lógica de estar próximo de uma comunidade, de ser a marca de celebração do esportista. Quando eu falo de ser a marca de celebração do esportista, eu falo de novo que não é sobre ser a marca do atleta profissional. Sim, você tá de olho nos 13 milhões de corredores, que saiu a pesquisa recente. É isso. 13 milhões? 13 milhões, cara. 13 milhões de corredores e contando. E subindo. 13 milhões e 1, porque o Henrique vai voltar a correr. Não sei. Não no ritmo que eu fazia antes. Eu vou falar uma coisa que eu falo pra todo mundo. Se eu corro, é porque todo mundo pode. Eu juro por Deus. Porque é inimaginável o Edu de 15 anos atrás falar pro Edu de 15 anos pra frente duas coisas é inimaginável. 1, você vai virar um corredor amador, ama a corrida. Inimaginável. 2, você vai estar num podcast falando de uma cerveja sem álcool. Tipo, são duas coisas que aquele cara nunca imaginou que isso ia acontecer. Mas acredite. Então todo mundo pode correr. Eu gosto de correr. Então. É uma coisa que me dá uma felicidade. Eu só não consigo conviver com a dor que ela tá me causando momentaneamente. Mas olha só, eu queria só tirar duas coisas do meu sovaco. Eu não li isso, mas faz bastante sentido, que é minha opinião do mercado cervejeiro sem álcool nos Estados Unidos. O mercado norte-americano, ele tem uma visão de consumo de cervejas com baixo teor alcoólico. Cervejas light, que tem baixo teor alcoólico, elas são as mais consumidas nos Estados Unidos. Bud Light é a mais vendida até hoje. Exatamente. Então tem essa aproximação já com o consumo baixo de teor alcoólico para poder beber mais, fazer as sessions de beber mais a cerveja para cortar grama, para fazer isso. Então nos Estados Unidos não tem aquele rolê que tem aqui no Brasil, que é, eu olho para quantos por cento tem de álcool. Lá eles estão acostumados com beber uma cerveja com menos teor alcoólico e tá ok para eles. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa sobre o mercado asiático, tem uma parada bem interessante que as pessoas, geralmente da Ásia, elas têm uma questão genética com o álcool, né? Muito mal. O álcool faz muito mal para o organismo de pessoas asiáticas
E talvez isso seja um ponto de foco. O consumo de álcool é um problema enorme. Na China, no Japão, é enorme mesmo, assim, as pessoas ficam doentes por causa disso. Talvez a Asahi esteja focando também nessa questão de saúde, para que as pessoas consigam continuar bebendo e consumindo, sem fazer o mal que traz pro organismo delas, por causa de uma questão genética. Eu ia comentar sobre a Athletic, que no plano de negócios dele envolveu uma comunicação, acho que você falou corretamente, comunidade, patrocinar provas, se aproximar do atleta. Eu ouvi de um apoiador nosso, Alex, quando ele descobriu o ETAP. Mas por que focar no atleta amador? Eu falei, porque, porra, ele não tá competindo com Brahma, com não sei o quê. Essas ultra não tem gosto de coisa alguma. Se ele apresentar uma cerveja gostosa, o amador vai acabar curtindo também. Se ele beberia uma Amstel Ultra, uma sei lá o que Ultra, uma Michelob, ele vai gostar. E, ao mesmo tempo, a Athletic também trabalhou com muito influenciador, com muito atleta fazendo divulgações. Inclusive, vocês no Corrida no Ar, recentemente, lá do Serjão. Então, assim, é um público gigantesco, né, que vai acabar abraçando a marca, ou que pode abraçar a marca, claro. Que vai. Tô na torcida, eu tô sempre aqui na torcida. Eu sou uma pessoa que quero que as coisas aconteçam. Agora, pra gente dar uma amarrada nesse nosso papo e caminhando pro enlace final, uma dúvida que me paira aqui é, tanto vocês, quanto a Beba Lucy, quanto a Sim, que são as 3 nacionais até o presente momento do meu conhecimento, fazem de forma cigana as cervejas, né? Produzem em outras cervejarias, em outras fábricas, as suas cervejas. A tecnologia para produzir cerveja sem álcool, pelas grandes companhias, que talvez sejam a que menos impactam no sensorial da cerveja, aí o Henrique pode dar o pitaco dele sobre isso, é bastante caro, é bem dispendioso, né? Vocês têm plano de investir numa estrutura própria para produção no futuro? Você acha que isso tem alguma sinergia com a ETAP? Não tô falando, sei lá, como é que você olha a ETAP daqui a 5 anos? Teria uma fábrica? Ou nada a ver, não faz parte dos planos? Eu acho que o nosso projeto, vou responder pelos 5 anos, que daí eu acho que a gente encaixa a questão da fábrica, tá? Uhum. A gente tem um sonho bem grande e bem ambicioso. A gente tem uma missão da nossa turma de mostrar para todo mundo que celebrar tem e pode ser diferente. A gente não é uma marca que vai falar mal do álcool, tá? Não é a nossa missão. Mas, se a gente fosse, a pauta seria enorme, dava mais 1 hora aqui falando sobre os efeitos limitantes do álcool na vida das pessoas e tudo que ele ocasiona quando você bebe em excesso, e aí o FDA querendo rotular cerveja como foi rotulado o cigarro lá atrás, americano, e quando isso acontece lá, acontece aqui, então tem uma série de coisas. Como a gente quer ser uma cerveja e uma marca de celebração do atleta e do esportista, e a gente entende que existe um amplo mercado para isso, a gente quer ser grande em 5 anos. Para ser grande em 5 anos, a gente entende a necessidade de ter um espaço de produção nosso, tá? Sim, a gente entende isso. A gente tem um parceiro de produção importante que acompanha, a Susan acompanha tudo conosco, mas a gente tem uma jornada aí grande para a gente desenvolver o nosso espaço. No médio prazo. No curto prazo, a gente ainda vê muita oportunidade de crescimento e focado na construção de marca e de volume de venda. Perfeito. Henrique, você quer falar sobre a produção dispendiosa das grandes companhias? Cara, acho que uma coisa que é interessante é que trazer para um universo onde vocês têm uma fábrica, vocês conseguem baratear custos, certamente, né? Porque tem o custo de produção, tem custo enorme para separar, principalmente, né? Que a gente tá falando aqui de uma levedura específica. Quando a gente fala do mercado comercial, né? A gente cuida muito com contaminações cruzadas. Tem toda uma problemática ao usar algum ingrediente ou algum micro-organismo diferente no processo que pode acarretar problemas aí em estar fabricando numa outra fábrica. E não somente isso, né? A gente tá falando de processos diferentes, a gente tá falando de tempos diferentes, a gente tá falando de maneiras diferentes. Ter uma fábrica própria permite também evoluir tecnologicamente a produção da sua própria cerveja. Então, eu vejo que é só no futuro, quando a ETAP tiver ainda maior, isso vai ser uma vantagem ainda mais presente no dia a dia, né? Inevitavelmente.
Se eu pudesse fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta pro Henrique, porque ele é o cara que entende das técnicas, mas se você souber também, Edu, fica à vontade. É porque eu acho que isso pode ser uma dúvida de um ouvinte nosso. No programa com a Lucia, a gente falou de pasteurização e como ela é... A palavra não é nem necessária, é obrigatória para poder manter a estabilidade, blá, 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 e etc e tal, para manter o consumo da cerveja próprio, digamos assim. Agora, faz de conta que estamos com a fábrica da Etap construída lá e eles comecem com o brewpub. Uhum. E aí tem um brewpub na frente lá, as torneirinhas com os estilos XYZ que eles vão produzir. Ele já tem 4, quem tem brewpub faz 6 estilos, roda estilo, sei lá que cates. Beleza. A cerveja servida no brewpub, que vai estar envasada no barril, ficar direto na câmara fria, não vai passear, ela tem que ser pasteurizada também. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Só que aí reside uma problemática, Lud, que é o seguinte. O processo de pasteurização necessariamente vai mudar a cerveja. A cerveja que vai ter no barril não pasteurizada, ela vai ser diferente da lata pasteurizada. Uhum. Ela precisa ser pasteurizada porque justamente não tem cadeia fria o tempo todo, ou pode ser que alguma parte do processo a cadeia fria não faça parte, isso é um problema. Mas aí vai ter um jogo que é... Aí, Edu, tu pode me completar aqui. Formular receitas para ser pasteurizada é uma coisa. Formular uma receita para não ser pasteurizada é outra. Porque os sabores vão diferenciar. E esse foi um cuidado muito grande que a gente teve, tá, Henrique? Porque quando você sai com os lotes iniciais de teste, a gente tomou cervejas que eram não pasteurizadas, né? Tipo, sai, a gente experimenta, põe no keg, vai lá e etc. Quando a gente pasteurizou as primeiras, a gente voltou pro nosso laboratório e falou, cara... Não é isso que você me entregou, não. Não, vamos voltar, porque quando você pasteuriza, você ferver não é, né? Porque não é uma temperatura de fervura, mas é uma temperatura ali de controle. Tu cozinha a cerveja, você cozinha ela. É, você perde coisas. Então a gente voltou, antes de pôr para mercado, obviamente. A gente voltou e falou, cara, não, a gente quer a cerveja... não pasteurizada. A gente quer beber aquilo que estava não pasteurizado. Então, como a gente chega... Então, coisas que a gente tinha diminuído, lúpulo, levedura e tudo mais, a gente aumentou porque a gente sabia que quando cozinhasse, ela ia perder, entendeu? Para poder chegar no resultado final da lata com o que a gente queria, não pasteurizado, entendeu? Eu fico pensando quão agradável pode ser a experiência de um brewpub sem álcool. Entende o que eu quero dizer? Do tipo, você chegar e falar, isso aqui é uma cerveja sem álcool fresca. E aí, eu acho que isso é... Ou seja, e ninguém vai ficar bêbado no seu bar, olha que maravilhoso. Não, o limite é... E aí, tá o negócio, são cervejas leves, que elas não enchem dinheiros. Uhum. Eu vou fazer uma provocação, tá? Não, eu não sei o posicionamento... nem da Sim, nem da Lucy em termos de mercado. Conheço o produto e tudo mais. E admiro e respeito todas as pessoas que estão dentro desse mercado. Mas nós somos uma cerveja esportiva, né? Com esse viés e com esse projeto esportivo. Na cabeça de vocês, faz sentido uma bebida alcoólica ser patrocinadora de um parque voltado para o esporte? É uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso. Olha só, vamos lá. Eu sou nascida na década de 80. 80 mesmo. Eu também. Aí o que acontece? Eu sou nascida na década de 80, então todos nós somos. Todo mundo assistiu Fórmula 1. Com o Marlboro patrocinando. Eu olho pro carro da McLaren hoje... O Hunt fumando um cigarro, gente. O Hunt saía do carro e fumava um cigarro, velho. Então, eu olho pro carro da McLaren hoje e falo, caramba... Michael Jordan fumava charuto no Free Jazz, tudo bem. Então, assim, grandes eventos foram patrocinados pelo cigarro e etc. Então, assim, pra mim é normal. Você entende? Do tipo, isso não me causa estranheza. Mas hoje você acharia normal a Marlboro patrocinar o Parque do Ibirapuera? Hoje? Depois de tudo que a gente aprendeu sobre o cigarro. Não acharia normal, mas também, ao mesmo tempo, sabe aquela do tipo assim, quem tem dinheiro pra dar, vai dar, e a parceria público-privada acontece, quem tem dinheiro pra dar e o público que quer receber. Eu sou menos romântica nessa situação, sendo muito, 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 muito sincera. Eu sou praticona nessa hora. Mas, assim, eu entendo que existam incoerências, inconsistências, fragilidades, sei, por aí. O que você acha, hein? Eu acho que assim, tipo, é que, de novo, eu sou prático também, e eu acho que o Money Talks, no final das contas, o dinheiro
fala muito alto, assim. E a gente tá falando de um mercado que é iniciante, que não vai conseguir aportar tanto dinheiro, inevitavelmente. Não, sem dúvida. Quanto o que a gente tá falando. Aí, mas assim, pra mim seria uma maneira, talvez aí, se mudassem legislações, seria uma maneira de incentivar o consumo de cerveja sem álcool, né? Aí, tipo, facilitando, né, a vida para as cervejarias sem álcool poderem patrocinar. Mas é uma luta de Davi e Golias, assim, né? Não, eu acho que eu trago algumas referências muito legais, né? Eu acho que se a On Running de tênis, sabe? Marca de tênis, On Running, tivesse medo de gigantes, ela não teria sido criada, porque ela foi criada há 10 anos. A Nike, a ASICS, a Mizuno já eram, tipo, monstruosas. Ou se a Dengo quisesse criar seu chocolate, ela também não criaria. Eu acho que é uma questão, sim, de aceitação e sim de entender que tem um volume que é de massa, né? A maior cerveja, se eu não me engano, até hoje vendida da Ambev é a Skol, tipo, maior volume. Mas tem, eu acho, uma questão de aculturamento do álcool e dos seus efeitos limitantes, sim. Eu acho que as novas cervejarias, que são 100% sem álcool, vão começar a provocar questionamentos válidos, sabe? Mas não é esse o papel da ETAP. O papel da ETAP, ele é, como marca, celebrar. E mostrar que é possível celebrar de uma maneira incrível. Incrível. Imagina que legal você fazer um parque e no parque ter um pub de uma marca totalmente sem álcool. Era onde eu queria chegar. Entendi. Não, eu acho que é um caminho. E tomara que a gente consiga chegar num caminho desse, de verdade, e que não seja uma grande corporação. Total, entendeu? Total, por favor, né? Que a gente consiga abrir esse caminho pelo lado craft. Exato, é aquela história do que a gente está debatendo. O carnaval acabou de passar e só as grandes companhias conseguiram patrocinar os carnavais, os blocos e etc. Então, tomara que nem todos os espaços sejam dominados por elas e que outras que tenham sinergia com aquele ambiente consigam, né? Então, venham aqui pra Maratona do Rio, eu vou correr minha maratona na Maratona do Rio. Vem falar com eles aí pra ver se eu tomo etapa no final. Quem sabe? A gente já tentou, viu? A gente tentou. Né? Mas eu levo uma pra você. Mas a gente vai estar... Isso é muito legal falar. Eu acho que o esporte abre muitas portas pra nós nesse sentido. Então, a gente é cerveja oficial da SP City, que é a Maratona de São Paulo, do Circuito Atenas, de meia maratona de São Paulo, da Run the Bridge, da Maratona de Floripa, a gente é cerveja oficial, da meia de Curitiba, da Maratona de Curitiba. Então, são locais que entenderam o nosso propósito. A gente é a cerveja oficial do Ironman no Brasil. Então, a ETAP tem uma conexão e vai falar bastante. Vocês, se Deus quiser, vão ouvir bastante falar da gente, né, em 2025. Com certeza. Bom, meus amigos, a cerveja sem álcool já é uma realidade. Tá aqui o Edu ainda abrindo uma cortininha do futuro, do que ainda pode vir por aí com essa associação verdadeira, original, genética, na gênesis do esporte. O que antes era apenas uma tendência, hoje se firma como uma escolha consolidada. As pessoas vão lá e decidem tomar uma cerveja sem álcool porque sim. E pelo que a gente tem lido e ouvido, essa mudança reflete o espírito do nosso tempo, né? Mas será que é só uma moda passageira ou veio para ficar? A gente ainda não tem essa resposta, nem pretendo buscar essa resposta aqui com o Edu. A gente vai descobrir isso juntos ao longo do caminho. Então eu queria agradecer o Edu aqui pela presença, foi um prazer ter você aqui, desejamos todo sucesso ETAP. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, Edu, pela sua presença aqui. E se você ouviu a gente até este presente momento, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados, mande um e-mail para contato @surradilupulo.com.br. É isso. É isso então, gente. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, Rubens Reis e Anastácia Ottoni. Este podcast foi editado por Play Áudios.